Olha, uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, o STF, está redesenhando o mapa de como se faz negócios no Brasil. E para quem investe, para quem empreende por aqui, o que a gente vai conversar agora pode mudar completamente o jogo. Para simplificar a história, as regras sobre como transferir um imóvel para o capital de uma empresa ficaram muito mais claras. E claro, essa clareza toda tem um impacto financeiro e um impacto bem direto e significativo para o mundo dos negócios. Então vamos direto ao ponto. O que exatamente o STF decidiu que está causando esse alvoroço todo? E aqui está o coração da coisa, o que ficou conhecido como Tema 1348. Basicamente, o Supremo disse o seguinte: a cobrança do imposto ITBI não se aplica quando o imóvel é usado para formar o capital de uma empresa. Mas, atenção, desde que o negócio principal dessa empresa não seja o imobiliário. É essa distinção que, nossa, muda tudo. Mas para a gente entender o tamanho dessa mudança, a gente precisa montar esse quebra-cabeça. Afinal, por que essa história foi parar lá no Supremo? Bom, primeiro, o tal do ITBI. Ele é um imposto municipal, ou seja, toda vez que um imóvel muda de dono, a prefeitura cobra esse imposto. É uma fonte de receita bem importante para as cidades. Agora, esse outro conceito aqui, a integralização. Pensa assim, em vez de um sócio colocar dinheiro vivo na empresa, ele pode transferir um imóvel para compor o capital social. É uma operação, olha, super comum em planejamentos e reorganizações de empresas. E aqui que a gente chega no centro da questão. Se a Constituição já previa uma isenção para esse tipo de operação, por que tinha tanta discussão em cima disso? O problema todo estava aí. Muitos municípios interpretavam a lei do jeito deles e, no fim, cobravam o ITBI mesmo assim. Isso criava custos que ninguém esperava e, o que é pior, uma gigante insegurança jurídica para empresas que precisavam se reestruturar ou criar novas estruturas, como as holdings, por exemplo. E foi exatamente para resolver esse impasse que a decisão do STF veio. Vamos dar uma olhada nos detalhes dessa nova regra do jogo. O STF criou uma lógica bem clara, bem direta. O processo ficou simples. Pensa comigo. Primeiro, o imóvel é transferido para dentro da empresa. Segundo passo, se analisa qual é o negócio principal daquela empresa. E o terceiro, que é o pulo do gato. Se a empresa não vive de comprar, vender ou alugar imóveis, ela não tem que pagar ITBI nessa operação. Simples assim, sem complicação. Isso é uma mão na roda, especialmente para criar holdings patrimoniais, sabe? Aquelas que organizam os bens de uma família ou de um grupo. E também para qualquer processo de fusão ou aquisição que envolva imóveis. A clareza que isso traz é enorme. Como toda grande decisão, né? Essa também tem várias consequências. É como um efeito dominó. Vamos analisar os dois lados da moeda. Pois é, o impacto é um espelho. De um lado, uma vitória claríssima para as empresas. Menos custos, mais segurança para planejar, o que é um baita incentivo ao investimento. Já do outro lado, um desafio e tanto para os municípios, que podem ter uma queda na arrecadação. E isso os força a repensar, a modernizar a gestão fiscal deles. No fundo, os objetivos por trás dessa decisão são bem claros. A meta é o quê? É impulsionar a segurança jurídica, fazer o capital circular com mais facilidade e, principalmente, atacar de frente um dos maiores problemas do Brasil, a complexidade tributária. Agora, vamos dar um passo para trás, olhar o cenário completo, como essa única peça se encaixa no grande quebra-cabeça da economia brasileira, hein? O ponto crucial aqui é que essa decisão vai muito além de um único imposto. Ela é um sinal de fortalecimento do Estado de Direito, porque combate aquela imprevisibilidade tributária que tanto atrapalha. Ela protege a livre circulação de capital, que é um pilar da liberdade econômica, e ainda manda um recado. As empresas precisam sim estar em dia com suas obrigações, mas dentro de regras claras para todo mundo. Então, a mensagem para quem está na liderança das empresas ou pensando em investir é bem clara. Está na hora de reavaliar as estruturas. Agora, existe uma nova clareza jurídica na mesa que pode destravar valor, otimizar operações, sempre, é claro, com foco total em estar em conformidade com a lei.